Bom, pessoal, olá. Vamos com a nossa segunda parte da aula, então. Eu vou falar para vocês sobre a lei de Boyle-Mariotte, que é a primeira lei que a gente vai ver. O que a lei de Boyle-Mariotte fala? Sempre a gente vai pegar para essa lei, a temperatura tem que ser constante, tá? Então a temperatura não vai variar na reação. Se a temperatura não vai variar, quem vai acabar variando vai ser volume e pressão, tá? Então vocês precisam saber, precisam lembrar que a lei de Boyle-Mariotte, temperatura é constante e volume e pressão varia, beleza? De que forma isso acontece? Então ali até tem o esquema ali ao lado, né? Que vai mostrar para vocês o seguinte: quando o volume aumenta, a pressão acontece o que com ela? A pressão diminui. Se a pressão diminui e o volume tinha aumentado, eu tenho que pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? Se eu diminuir o volume, acontece o quê? Aumenta a pressão. Então, ali nas figuras que eu coloquei, dá para ver bem isso, tá? Então, tem o volume, se esse volume aumenta, a pressão do gás lá dentro, pensem nas moléculas lá dentro, tá? Eu tinha isso aqui de volume. Quando eu aumento, o espaço para as moléculas lá dentro se movimentarem acaba ficando maior. Se o espaço para as moléculas acaba ficando maior, os choques efetivos entre as moléculas acabam demorando mais, sendo menos efetivo, né? Isso acaba acarretando numa diminuição da pressão, tá? Se eu tenho lá o meu volume e eu comprimo ele, aumento a pressão, achato ele, vejam, agora ele ficou bem menor, né? Então, quer dizer, eu aumentei a pressão. Ali eu coloquei, nas imagens tem uns pezinhos em cima que é para fazer esse aumento e a diminuição da pressão. Tá? Então, no segundo caso, quando eu coloco mais pesos, eu estou aumentando a pressão, o volume diminui. Se o volume diminui, as moléculas vão se chocar com mais eficiência, né? Então, eu vou ter uma reação mais rápida, uma reação mais espontânea, beleza? Então a gente vê que o aumento da pressão ali está totalmente relacionado, né, com a diminuição do volume, tá bom? E aí tem uma equação que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Essa equação é a equação de Boyle-Mariotte. Depois a gente vem lá com Gay-Lussac. Qual é a teoria dele para essa parte dos gases aí? Para Gay-Lussac, o que é constante é a pressão. Então, o que vai variar é o volume e a temperatura. Tá? Então, se eu tenho uma pressão constante, o volume ocupado para determinar uma massa gasosa, né, é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Temperatura em Kelvin, gente. Tá? Então, ali vai mostrar o que? Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura diminui. Tá? Eles são, então, proporcionais. Beleza? E a pressão é constante, né? Não esquecendo que a temperatura é sempre em Kelvin. Volume em litros, tá? Lei de Charles. Essa é a que vai mais ou menos dar a pincelada final aí. A gente faz isso num experimento no laboratório, é bem fácil de fazer. Tá? Para a lei de Charles, o que tem que ser constante é o volume. Então a pressão aumenta e a temperatura acompanha, aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Tá? Então ali até mostra no exemplo, se a gente pegar um balão com ar, né? Enche o balão, coloca esse balão dentro de uma água gelada, o balão vai encolher. Tá? Se eu pego o mesmo balão e coloco ele dentro de uma água quente, ele vai esticar. Tá? Então lembram quando a gente falava lá nas leis ponderais, contração, que acabava acontecendo com os volumes, né? Expansão. É isso aqui, na água quente ele expande, a temperatura é alta, né? Então causa expansão. Na água gelada ele contrai. Tá? Se o volume é constante, a pressão então aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Ou seja, são proporcionais. Qual é a forma dele? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Tá? A temperatura em Kelvin. Pressão a gente vai usar ou ATM ou milímetros de mercúrio.
Aí vem com uma equação geral dos gases lá. Então, a equação geral dos gases é P1V1T1 é igual a P2V2T2. Junta as três, né? Essas três leis que a gente leu ali, que a gente falou sobre elas, na equação geral dos gases eu junto todas em uma única forma, tá? Aí, dependendo de qual vai ser a tua constante, até vocês podem lembrar só dessa fórmula aí. P1V1T1 igual a P2V2T2. Se eu disser para vocês, a temperatura é constante, não vai ter nem T1 nem T2. Então a fórmula vai ficar P1V1, P2V2. P1V1, V2, P1V1, P2V2 é Boyle-Mariotti, tá? Então aí a gente já tem que lembrar disso aí, beleza? Mas as três estão nessa forma. Sabendo essa, sabe as outras também. Ali eu vou falar um pouquinho sobre o CNTP, né? O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Para CNTP a gente tem que saber que a pressão é um atm, que vai ser a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, como já falei. Temperatura para CNTP a gente sempre usa 0 graus Celsius, que na verdade, transformando para Kelvin, é 273 Kelvin, tá? Que é o zero absoluto, beleza? Então é a temperatura que eu der para vocês em graus Celsius. Se quiser transformar para Kelvin, peguem a temperatura em Celsius e somem 273, tá? E vocês vão estar transformando para Kelvin, tá bom? Teoria cinética dos gases, então ali fala o que? Todo gás é formado por partículas minúsculas, né? Tanto que os gases, elas são partículas bem pequenas que ficam de acordo com o volume ocupado pelo gás. As partículas de um gás ficam muito afastadas umas das outras, por isso é gás, né? Que elas estão bem afastadas, esporadicamente há um contato entre elas. Partículas de um gás chocam de forma perfeitamente elástica entre si e as paredes da superfície onde elas se encontram. Então, se tu tiver gás dentro de uma garrafa PET, aquele volume ali, as partículas vão se chocar de acordo com o volume que ocupa. Se tu estiver dentro de uma sala, elas vão se ocupar, se chocar de acordo com aquele volume ali. Então, volta e meia elas vão se chocar entre elas, com as paredes do recipiente, tá? As moléculas não exercem força umas sobre as outras, exceto quando colidem entre si. Beleza? O gás perfeito, o gás ideal, né? Seria o gás que obedeceria rigorosamente às leis, fórmulas estudadas nesse conteúdo. Quaisquer condições de pressão e temperatura também deveriam encaixar-se perfeitamente no modelo descrito pela teoria cinética. Gente, gás ideal não existe, tá? Se ele existisse, seria o gás ideal, o gás perfeito, né? Mas ele não existe. Isso é utopia. A gente trata como seria um gás se ele fosse perfeito. Aí seria dessa forma, tá? Mas a gente não tem isso. Acho que deu, né? Então vamos ficar até aqui. Esse é o segundo vídeo. Vou lançar um terceiro vídeo para vocês, então na outra semana, com a parte de Avogadro em diante, tá? Então, vamos parar por aqui para não dar confusão. Ficou alguma dúvida? Perguntem. Qualquer coisa que queiram outra explicação, perguntem. Tá bom, gente? Foram 2 aulas, tá? Como eu disse, isso é uma aula que eu dou em 3 semanas, né? Então, a gente vai acabar fazendo ela em 3 semanas e a 4ª semana vai ficar só para exercício. Tá legal? Então, mandem, perguntem que eu estou à disposição aí para tentar elucidar as dúvidas de vocês. Bons estudos, até mais.